Vamos lá, galera, voltando aqui aonde nós paramos. Deixa eu só... Bom, fui só ligar aqui um negocinho. Beleza, então vamos lá. Então, materiais para o aumento ósseo, né? Nós temos aqui, ó, novamente, deixa eu botar aqui o laser apontador. Tá, então nós temos aqui os 4 tipos de enxerto que a gente pode utilizar. Indivíduo aqui, beleza. Então vamos lá, os enxertos autógenos, tá? Obtido do mesmo indivíduo. Enxerto halógeno ou homógeno, obtido de indivíduo da mesma espécie, tá? Que são os bancos de ossos, vamos deixar bem claro aqui. Nós temos o enxerto xenógeno, obtidos de origem animal, de outras espécies. Exemplo, os mais utilizados são de origem bovina. E os aloplásticos ou sintéticos, obtidos sinteticamente. Então aqui, de mesma espécie e do mesmo indivíduo, ok, sem dúvida. Agora aqui os enxertos obtidos de outros indivíduos da mesma espécie, então tem ó, osso congelado também, todos na realidade são congelados, que são os bancos de ossos que eu falei para vocês, tá? Obtido de outras espécies, derivados de osso material de origem animal, são derivados de corais calcificados e derivados de algas calcificadas. Aqui, o que a gente vai se atentar é o de origem animal, suíno ou bovino. Aloplásticos, nós temos o fosfato de cálcio, vários outros polímeros e vidros bioativos. Tá? Vamos ver agora quanto à propriedade biológica do enxerto. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é muito importante. Então, prestem atenção nisso. Certeza que terá algumas questões na prova sobre isso. Tá bom? Isso quero que vocês saiam da graduação sabendo também. Tá bom? Então, vamos lá. Enxerto que tem propriedade osteocondutora. Refere-se à capacidade do material em conduzir o desenvolvimento de um novo tecido ósseo através de sua matriz de suporte, um arcabouço. Né? Ou seja, eu preciso colocar algum material de enxerto ali, onde esse material ele tem a capacidade de conduzir o desenvolvimento de um novo osso. Né? Certo? Isso ele tem a propriedade osteocondutora. Osteoindutor. Um processo pelo qual a osteogênese, que é a formação de osso, é induzida e envolve a formação de novo osso a partir do recrutamento de células imaturas e sua diferenciação em células osteoprogenitoras. Então, ele tem que induzir, né, o recrutamento de células para produzir osso. Por isso que ele é um osteoindutor. A propriedade osteogênica, tá? Osteogênese é o processo pelo qual células ósseas vivas e remanescentes do enxerto mantêm a capacidade de formar matriz óssea. Eu já vou dar daqui a pouquinho lá para frente uma tabelinha que vai ser bem interessante para vocês. E vocês vão conseguir pegar isso aqui. Eu sei, eu tenho certeza que na cabeça de vocês está aí, caramba, Renan, não estou entendendo nada. Eu sei, aconteceu comigo isso também. Tá? Mas depois a gente vai discutir isso aí, tá bom? Mas preste bem atenção. Por isso que eu deixo às vezes aqui bem explicado, com bastante palavras para que vocês consigam tentar entender melhor do que eu só colocasse tópico, tá bom? Enxerto osteopromotor ou osteopromoção.
caracterizado pelo uso de meios físicos, membranas e barreiras. Já está entrando aqui, olha, as membranas e as barreiras, que promovem o isolamento anatômico de um local, permitindo a seleção e proliferação de um grupo de células, que provavelmente será, vamos lá, predominantemente os osteoblastos, que eu quero que esses osteoblastos formem osso, tá? Naquele leito onde eu coloquei esse osso aí, entendeu? E simultaneamente impedem a formação de correntes, de fatores concorrentes, né, inibitórios do processo de regeneração, que são células inflamatórias, por exemplo, né? Macrófagos vão fagocitar aquilo, enfim. Então tem que fazer uma barreira para promover osso, certo? Então esses 4 conceitos vocês têm que saber, tá bom? Tem que saber. Qual é o padrão ouro, galera, desses 4 aqui? Quer dizer, desses 4 não, desses 3 primeiros. Osteocondutor, osteoindutor e osteogênico. Qual seria, então, o padrão ouro de enxerto, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui nós temos, ó, os 4 tipos de enxertos. O autógeno, homógeno, heterógeno e holoplástico. Eles estão aqui na tabela. Então, olha só. O único, né, que tem as 3 propriedades é o autógeno. Ele promove a osteocondução, ele promove a osteoindução e promove a osteogênese. Ele tem as 3 propriedades. Por isso, respondendo essa pergunta aqui em cima, qual seria o padrão ouro de primeira opção de enxerto? Sempre a gente tentar tirar aquele osso do próprio paciente. Tá? A diferença, né, para grande, na realidade, é a formação osteogênica, né, do próprio osso autógeno. Então, ó, vamos resumir agora esses 3 aqui. Todos os 3 fazem uma ótima osteocondução. Agora o resto, ó, indução e osteogênico, ele já não tem essa propriedade, tá? Mas lá para frente a gente vai ver que eles têm uma vantagem em relação ao autógeno. E aí que começa a nossa brincadeira de ter opções de enxerto e saber qual é o melhor para determinada situação, para determinado paciente. E a gente vai discutir isso aqui um pouquinho para frente. Tá legal? Vamos em relação à regeneração ósseo-guiada, que é a osteopromoção, ou ROG. Toda vez que vocês escutarem falar ROG, é regeneração óssea guiada. Então, para fazer essa regeneração óssea guiada, eu preciso ter uma barreira, tá? Que aí começa, né? Eu começo a introduzir vocês aqui esse papo de membranas ou telas de titânio, tá? Para fazer uma barreira. Nesse caso aqui, eu estou falando para vocês da marca Bionovation Surgitime, né? De PTFE, que a gente utiliza e eu utilizo bastante. É uma membrana não absorvível, composta de polietileno e etileno denso. Tem a variação de espessura dela, tá? Ela é 100% biocompatível, sintética e de origem animal. E sem origem animal, desculpa. É indicada para procedimentos de ortopedia, neurocirurgia, bucomaxilo e outras áreas médicas odontológicas, né? Ela forma uma barreira mecânica para regeneração tecidual guiada. RTG é igual regeneração óssea guiada também, tá? Tem como função impedir a migração de células do epitélio e do tecido conjuntivo que causariam a inibição do crescimento ósseo. É uma barreira para impedir a migração de células do tecido epitélio conjuntivo que causa a inibição desse crescimento ósseo. Estou impedindo, eu vou fazer uma barreira aqui. Não, aqui tu não toca, senão tu não vai deixar formar osso. É mais ou menos isso. Promovendo espaço
adequado para a formação de um arcabouço natural de fibrina e precursor do tecido ósseo. A membrana evita a competição tecidual do conjuntivo e osso e tem finalidade de isolar os enxertos ósseos, favorecendo a regeneração tecidual. Então, lógico, ela é fornecida em meio estéril, em oxetileno, né? Aqui tem a membrana, né? Ela tem uma resistência elevada, ela é inerte quimicamente, alta resistência química e agentes agressivos, causa baixa inflamação, baixo coeficiente de atrito, etc, etc. Tem grande vantagem dela lá. Então aqui, ó, lembra aquela fotinho lá da frente? Isso aqui tudo é barreira, né? Aqui tá ela. Então, quando eu jogar esse tecido para dar ponto aqui, esse tecido não vai se proliferar aqui dentro. Então, estou causando uma barreira aí. E aqui tem as malhas de titânio, né? Essa aqui eu cheguei a usar bastante. Hoje em dia eu pouco uso. Eu utilizo mais essa aqui, porque essa isola mais ainda. Os furinhos são muito pequenos, não tem a capacidade de tecido fibrótico, de gengival aqui, alguma coisa assim, entrar por esses furinhos. Aqui tem mais chance. Aqui uma que eles inventaram, que eles lançaram agora, recente, que ela é bem lisa mesmo, ela pode até ficar exposta um pouco no meio bucão. Aqui uma outra de pós-extração. Essa aqui, ó, voltando aqui, essa aqui, esse último quadrado, é essa aqui, tá? A Sugita M3D, ela é biocompatível, titânio, né, resistente, tá? A porosidade também dela é boa, tem vários tamanhos, né, tem vários formatos aqui e tal, para poder se encaixar certinho ali depois de uma extração. Aqui uma outra regeneração óssea guiada, por exemplo, aqui. Só para vocês entenderem aqui, vou tentar explicar bem rápido aqui a ideia dela aqui. Aqui é um caso, tá, de um paciente também que não tem espessura. Vocês podem ver que a gente atende bastante paciente assim, que não tem espessura óssea, principalmente na região anterior, né, de maxila. Tem uma altura bem legal aqui para botar implante, mas não tem espessura, né? A gente não consegue botar implante aí. Aqui faz o retalho, então a gente vê aqui, ó, essa barriga, essa concavidade aqui. E olha, pode observar que é bem fino. Nesse caso aqui foi usado enxerto particulado, grânulos, por exemplo, aquele Bios, granulado. Imagine, para vocês entenderem, vamos lá. Se eu coloco aqui, se eu pego açúcar, vamos usar aquele grãozinho de açúcar, sal, sei lá, e preencho aqui, faço uma montanha, bem aqui, pessoal, faço uma montanha aqui, beleza. Fiz uma montanha aqui legal. E agora eu vou puxar o retalho aqui da ponta. Vocês conseguem entender que se o paciente pressionar, botar uma prótese aqui, enfim, ou o próprio lábio empurrando isso para dentro, se tinha uma montanha, essa montanha não vai baixar de tamanho, porque vai se desfazer lá o pozinho, né? O pozinho que estava concentrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. O pozinho que estava nessa altura aqui, pum, por exemplo. Fechei aqui tudinho, dei ponto. E daqui a pouco esse pozinho, ele derramou um pouquinho para cá. Aí agora ficou assim, bem baixinho. Ou seja, eu vou conseguir aumentar a espessura disso? Não, né? Então acontece isso. Além de baixar, eu não estou fazendo um arcabouço, baixou essa quantidade essa espessura, eu não vou conseguir formar o osso da espessura que eu queria, né? Além de as células de inflamatórias e tal, tudo vão ser recrutadas para lá, macrófagos e tentar fagocitar aquilo. Agora, pessoal, vamos lá nesse quarto quadro aqui. Se eu coloco uma malha de titânio, né? A malha de titânio, essas membranas já são rígidas. Se eu coloco lá faço aquela montanhazinha de enxerto e modelo essa tela de titânio ou de PTFE por cima, né?
eu puxo para cá, dou ponto aqui, beleza, vai cobrir como tá aqui, ó, nesse aqui. Só que aqui, essa região aqui, que tá a tela e a montanha, tá bem dura, porque a tela, ela mantém uma rigidez, então ela mantém alto ali. Eu posso pegar meu dedo e bater e empurrar. Vamos lá, aqui nesse último quadrado, eu posso empurrar bem aqui onde estou fazendo essa seta, né? Só que ela vai manter firme lá, ou seja, ela está mantendo um arcabouço da espessura que eu quero que forme, certo? Então isso é uma regeneração óssea guiada, está fazendo uma osteopromoção óssea ali dentro, mantendo esse arcabouço, essa espessura, e também fazendo como uma barreira, impedindo que células que eu não quero que passem para ali, né, entrem naquele enxerto. Você está entendendo? Então essa é a vantagem, essa é a indicação da utilização dessas barreiras, dessas telas, beleza? Depois que a gente abre, ó, aí agora sim, olha só a quantidade de osso que tem aí. Olha a quantidade que formou, né? Vou voltar o slide aqui só para vocês verem como é que era. Olha como é que era aqui no terceiro, nesse aqui. Olha como é que era, bem fininho. E agora? Olha aí, que bacana, né? Beleza? Outro caso aqui, ó. Olha lá, bem fininho. Não vou riscar mais. Aqui bem fininho. Aqui faz feita a extração desses dentes aqui, dessas raízes, né? Tá aqui a extração. Muito fino, não tem como colocar implante aqui, então extrai e já enxerta, ó. Enxerto particulado. A malha de titânio cobrindo, e agora sim tá fazendo o arcabouço. Beleza, deu ponto. Depois pode abrir para botar implante, aí tem osso formado. Aí, tira a tela, olha aí a quantidade de osso que formou. Beleza? E agora bota os implantes. Depois, ponto de novo, espera osso integrar para poder reabilitar. Outro caso, vocês podem ver que a gente faz bastante caso nessa região. Aqui são os parafusinhos para manter alto. Aqui, ó, como botasse uma torrezinha. Então tá aqui, vamos lá, figura por figura. Aqui é feito o retalho, aqui a gente tira um pouquinho a gente faz uma relaxante e libera esse retalho para depois que aumentar a quantidade de osso aqui, eu conseguir dar ponto, né, fechar essa incisão. Sempre a gente faz aqui a decorticalização, ou seja, aqui não é uma cortical, né? E a gente precisa fazer uns furinhos assim com a broca, para que sangre esse osso, né? Vocês lembram que a cortical ela é pouco vascularizada, já a medular ali dentro é muito vascularizada. Lembra da anatomia, primeiro ou segundo slide que eu dei aqui, os canais de Raves e tal, por onde passam as artérias, veias, tudinho, de Volkmann. Então, a gente faz a decorticalização, a gente faz esses furinhos para que comece a sangrar e aumente a incorporação desse enxerto, saia mais células crescentes aí. Aqui uma outra técnica, a gente coloca um parafusinho nessa região, para ele ficar um pouco alto assim, ó, para poder eu botar a tela aqui, né? E esse parafusinho manter essa distância aqui, ó, né? Eu preciso que essa tela, quando ela cubra aqui, ó, né, e aqui vai estar cheio de enxerto, ou seja, ela fica formando aqui tipo um pilar. Você tá entendendo? Ela não vai deixar essa tela baixar, para não formar osso. Então olha aí como fica aqui, ó. E agora é só jogar enxerto aí dentro e tudo certo. Aí, ó, bota o enxerto lá, faz a fixação da telinha. A telinha também não pode ter mobilidade, então, ó, botou a tela e depois olha só a quantidade de osso que formou. Que bacana, né, pessoal? Que bacana, isso é muito top demais. Gosto muito de fazer isso aí. E aí agora partiu para o braço e implante. Quanto à característica física do enxerto, né? Anorgânico, inorgânico mineralizado, obtido por meios químicos, os componentes orgânicos são removidos do enxerto,
Enxerto é uma peça de tecido que é transferida de um local doador para um local receptor, com o objetivo de reconstruir um local receptor, lógico. Tá? Este tecido pode ou não receber tratamento durante essa transferência. Enxerto desmineralizado. Por meio de processo químico, os componentes inorgânicos e celulares são removidos, permanecendo os componentes da matriz extracelular. Enxerto fresco, com material obtido e utilizado sem nenhum tipo de processamento. Normalmente aqui é um enxerto autógeno. O enxerto autógeno é um enxerto fresco. Tá? A apresentação dos enxertos tem pó, partículas, blocos ou gel. Vamos se atentar aqui às partículas e blocos. Aqui são os exemplos. Bloco, a gente já viu aí. Né? A gente pode fazer um enxerto em bloco, como eu mostrei para vocês vários aí. A gente pode ter enxerto já particulado. Né? Ou a gente pode ter enxertos em bloco e transformar em partículas. Por isso a gente usa um moedorzinho de osso, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá na frente. Quando o paciente não tem osso, a gente vai fazer um enxerto autógeno, a gente tem áreas doadoras para aquele enxerto. A gente tem áreas doadoras intrabucais e áreas doadoras extrabucais. Áreas intrabucais a gente pode remover do corpo e ramo da mandíbula, da sínfise, que é do queixo, do mento, processo coronoide, trígono retromolar, pilar zigomático, pilar canino, túber, de toros, enfim, vários locais. E extrabucal, ilíaco, calota craniana, costela e tíbia. As duas mais utilizadas são crista ilíaca e calota craniana. Aqui, tirando da sínfise, que é do queixo do paciente, eu posso tirar um bloco, né, que é nessa região aí. A gente vem aqui, bem aqui no queixo, faz um quadrado grande, como está ali embaixo, ou faz, a gente deixa como se fosse a linha média do paciente aqui assim, e tira esses blocos aí, esse daqui e esse daqui. Eu acho que tem uma imagem um pouco mais para frente. Ou pode tirar pedaços, como esse aqui, redondos, assim, se chama trefina, que é uma broquinha. Enfim, pessoal, área doadora. Trígono, né? Desculpa. Área retromolar, que é ali no final da mandíbula, na linha oblíqua externa, aqui a linha oblíqua externa, a gente faz a osteotomia para tirar um pedaço de osso do paciente daí. Toros, paciente que tem toros, ótimo, utiliza. Tem gente que não tem, né? Calota craniana, que é do crânio, a gente tira também, mas quando a gente precisa de uma grande quantidade. Do osso ilíaco, também tira. Vantagem dos enxertos autógenos, aqueles retirados do próprio paciente. Não transmite doença infecto-contagiosa, lógico é dele. Sobrevivência de células na superfície do enxerto. Então, é um enxerto fresco, né, que tem todos os tipos de propriedades de enxerto: osteogênico, osteocondutor e osteoindutor. Desvantagem: maior período de convalescência, morbidade, ou seja, o paciente precisa de 2 cirurgias. Vou operar o paciente aqui na região anterior de maxila, mas preciso anestesiar, fazer corte, incisão, descolamento, broca lá na mandíbula embaixo. Então, são 2 cirurgias. Então, com isso, aumenta a morbidade, né? O pós-operatório do paciente ele é pior. Pode ter quantidade insuficiente, né, intrabucal. Então, se eu preciso fazer uma reconstrução muito grande de maxila, por exemplo, eu preciso tirar dos 2 lados, às vezes da mandíbula do paciente, mais do queixo, da sínfise, então aumenta muito a morbidade. Então, às vezes, não é possível a gente tirar tudo da boca. Aí é melhor, talvez, solicitar que faça um enxerto, por exemplo, de calota craniana. Ou seja, quando é que eu vou utilizar intrabucal ou extrabucal, dependendo da quantidade de enxerto que a gente precisa. Tá? Os cuidados da remoção do enxerto, a técnica tem que ser totalmente asséptica. Fazer um bom procedimento cirúrgico, pessoal. Os princípios de cirurgia: incisão, descolamento, irrigação
bem feita mesmo, para não ter aquecimento do enxerto. Osteotomia bem delicada, fazer armazenamento daquele enxerto quando a gente tira no próprio soro, não deixar cair, né, lógico. Fazer uma adaptação boa no leito receptor, sem mobilidade, tem que ter uma estabilidade legal, não pode ficar com mobilidade. Fixar rigidamente o enxerto o mais rápido possível, ou seja, a gente tem que fazer esse transplante o mais rápido possível, enquanto a gente não coloca no leito receptor, deixa no soro, mas se puder deixar menos tempo possível em soro é bem melhor. E fechamento primário, né? Ou seja, o fechamento daquele enxerto tem que ser livre de tensões para que não abra, não tenha exposição do enxerto. Aí fazendo a técnica cirúrgica de mento, tira o pedaço, ó, deixa ali no soro, depois transplanta para a região, faz a fixação sem mobilidade, depois sutura. Então aqui as vantagens da área doadora intrabucal: menor morbidade, evita acessos cutâneos, ou seja, não tem cicatriz. Se eu vou fazer uma cirurgia para tirar fíbula, enfim, vamos às duas áreas extraoral mais realizadas, de calota craniana. Então o paciente vai precisar fazer uma incisão na cabeça, vamos dizer assim, para tirar. Está fazendo ilíaco, precisa fazer uma incisão extra, né, que pode ter uma cicatriz, enfim. Proximidade entre as áreas doadoras e receptora, que é redução do tempo cirúrgico, anestesia, né, é bem rápido esse transporte, né. Ambiente ambulatorial ou hospital e é de menor custo. Desvantagem das áreas doadoras extrabucais. Qual é a desvantagem agora? Né? Maior morbidade, né? Das áreas extrabucais. Necessidade de equipe multidisciplinar, anestesista. Se eu vou fazer de ilíaco, posso chamar ortopedista. Se eu vou fazer uma cirurgia de calota craniana, tirar um pedaço de osso lá, eu posso pedir para o neurocirurgião tirar para mim, é um maior custo. Enfim, tem as desvantagens disso aí. Complicações, né? Os mais susceptíveis no acidente no procedimento, né? Dor e desconforto no local doador do enxerto. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz, por exemplo, uma reconstrução aqui de maxila, por exemplo, dos 4 incisivos, o paciente só tem canino, o 13 e o 23. Está muito fino aquele osso. E eu vou tirar enxerto da mandíbula do paciente e fazer esse transplante para maxila, né? Às vezes o desconforto é maior de onde eu tirei o enxerto. Então o paciente se incomoda muito disso. Ele vai ter mais dor ali na região da mandíbula, vai ser mais chato para ele a mandíbula do que a área realmente propriamente dita, que seria a maxila. Então isso é um pouco ruim. Tá? Susceptibilidade de infecção no sítio doador, né? Então, poxa, a ideia é reconstruir a maxila, mas vou precisar operar a mandíbula. Então, o paciente pode evoluir com uma infecção na mandíbula, naquela área onde foi doado o enxerto. Tem as complicações de perfuração, fraturas, limitações de movimento, lesão de nervos, hematomas, sangramentos, enfim. Vários tipos aí de complicações. As vantagens do enxerto homógeno, né, de banco de ossos. Olha aí, qual é a vantagem? É uma cirurgia só. Eu não preciso de um local, de uma cirurgia, fazer uma incisão, fazer anestesia em um local que será doado o enxerto. É uma cirurgia só. É um baixo custo, porque relativamente o custo desse osso não é tão caro. Restabelecimento mais rápido, resistência aos esforços de compressão, boa capacidade de integração, evita a dor. Tá aqui aquilo que foi para vocês, olha só. Evitar a dor, que às vezes é mais acentuado no local, né, de doação que na região da cirurgia principal. Ou seja, o paciente se incomoda mais na região de onde foi tirado o osso. Só 2 segundos aqui para eu botar o computador para carregar.
Pronto, voltei. Então, isso incomoda muito o paciente, né? Essa dor que acontece no local do ato. As desvantagens, né? Possibilidade de contaminação, transmissão de doenças infecto-contagiosas. Pô, Renan, tá me dizendo que se eu optar de... o papai precisa fazer um enxerto e o implantodontista dele falou que ele vai utilizar banco de osso para evitar uma área doadora dele, a morbidade. Então, olha, seu José, vamos utilizar banco de osso porque a gente pede o osso está aqui e eu te opero só ali mesmo onde você precisa de enxerto. Pronto. Não preciso tirar enxerto seu José. Ah, pô, mas o Renan falou que tem possibilidade de transmissão infecto-contagiosa. Pô, rapaz, será que esse osso aí que vai ser colocado no senhor, será que esse paciente que faleceu aí, de onde veio esse osso, será que ele não tinha a AIDS, não tinha algum problema e não vai passar para o senhor? Então isso foi muito discutido, né? Logo no início desses bancos de ossos, mas hoje está quase que claro que é bem cuidado isso aí, bem rigoroso mesmo para poder evitar essa possível transmissão de doenças infecto-contagiosas, tá? É bem sério mesmo o negócio. Renan, tu prefere fazer banco de osso? Eu fiz uma vez, né? Banco de osso, uma forma de testar. Deu certo, mas eu não gosto muito não, tá bom? Precisa de armazenamento especial, tem que ser bem coordenado isso aí e tal. Você avisa o dia da cirurgia e esse translado lá do local para cá tem que ser tal hora, vendo gelo. É um negócio bem chato. Tem um controle rígido de infecção e pode apresentar rejeição. Pode sim. Apesar de ser biocombativo, mas pode apresentar rejeição. É igual um transplante de coração, rim, fígado, primeira coisa. Complicações, sem grandes complicações. O critério de seleção dos doadores, né? O limite de idade varia entre os 15 e 65 anos e livre de doenças infecto-contagiosas, ou seja, os pacientes já fazem, antes de doar, serem utilizados o osso daquele indivíduo, né? Já foi feito testes e não tem doenças infecto-contagiosas, né? Diabetes, né? O tecido são removidos 24 horas após a morte, sob refrigeração, e 12 horas se estiverem sem refrigeração. Então tem todo um critério aí, pessoal, não é assim não, tá? Materiais aloplásticos, né? Tem o hidroxiapatita, que é cálcio fosfato e polímeros. Vantagem também, uma única cirurgia, baixo custo, fácil manipulação, indicada para cirurgias reparadoras estética, restabelecimento mais rápido, né? Que são os biomateriais. Qualquer outro tipo de enxerto, né, é uma única cirurgia, tá? Somente a cirurgia de osso autógeno tem duas, uma da área receptora e uma da área doadora. Aqui a hidroxiapatita também eu utilizo muito da Bionovation, né? Então a superfície de hidroxiapatita permite uma integração de ligas do tipo de polo, fazendo com que as moléculas de água também e proteínas de colágeno sejam absorvidas na superfície, induzindo assim a regeneração tecidual. É um material sintético composto por macro e nanoporos com baixa taxa de substituição, utilizado para regeneração do tecido ósseo, podendo ser utilizado em combinação com o osso autógeno. Vamos lá, eu li isso aqui para vocês porque quando eu utilizo hidroxiapatita, eu faço o que a gente chama de mix. Eu utilizo um pedaço de osso do paciente e acrescento a hidroxiapatita, às vezes. Eu tenho uma quantidade grande de osso. Em vez de eu tirar um pedação de osso do paciente, aumentando o pós-operatório, a morbidade, etc., eu faço esse mix para ter a quantidade de qualquer. Aqui é mostrando uma imagem de imagina que foi tirado acidente aí e tal, tá com cisto, curetou, tirou, botou implante, conseguiu um tratamento legal, agora preencher isso aí com osso. Pode usar material bovino, que seria o
o bonefil, que seria o baiócio, o próprio hidroxapatita também, ou o próprio material do paciente. Eu posso pegar uma broca aí, coletora de osso, tirar o osso do paciente e preencher isso aí. Desvantagens: hidroxapatita sintética, microestrutura e tamanho do cristal diferente do osso natural, podendo produzir resposta biológica indesejada. Isso foi relatado por alguns autores, tá? Não indicado para a colocação de implante, possibilidade de rejeição tardia. Xenenxertos, vantagens: uma cirurgia, baixo custo, fácil manipulação, indicado para cirurgias reparadoras estéticas, restabelecimento mais rápido. Eu tenho muito material abundante e passa por processamento mecânico e químico. Aí tem outros tipos de enxertos, né, parecido com aquelas que eu falei para vocês, que da Ortogen, que são em bloco, aí tá mostrando em bloco, né. Aqui já está falando um pouquinho das malhas, né, de titânio, da Bionovation, uma marca que eu utilizo bastante, tá? Lembra que essas malhas de titânio, ou aquela Sujitar em PTFE, é uma forma de eu conseguir uma promoção óssea, né, fazer a regeneração óssea guiada. Aqui está mostrando o Bonefil bloco, né, deles. Então aqui fazendo uma... Pode ver que não tem osso aqui suficiente. Olha bem, aqui está o canal mandibular. Você não tem como eu botar implante aí, então precisa reconstruir. E aí fixando um bloco do osso dele, desculpa, um bloco do Bonefil bloco, né, que é totalmente hidrofílico. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês? Inserindo o Bonefil num líquido simulando sangue, ele puxa o sangue, né? Ele é bem hidrofílico. Então, por isso a incorporação dele também é muito boa. E aqui fazendo uma proteção dele com uma membrana, uma barreira PTFE, sutura. E depois está aqui o raio-x, a tomografia, ó, após encher. E depois é partir para o abraço, né? Aí, ó, está, tira o parafuso de fixação, a membraninha, e aí está o enxerto colocado. Agora é só botar o implante. Muito bacana. E aí os implantes instalados. Isso aqui está mostrando só, foi feita uma retirada desse enxerto para fazer corte histológico para saber a qualidade daquele osso. Amostra removida, né? Por isso ficou aqui. E foi feito depois esse pedaço de osso que foi removido aqui foi preenchido, ó, com a hidroxapatita deles. Ó, 70% e 30% beta. 70% de hidroxapatita, 30% beta. Aí preencheu aqui esse espaço, né? Esse pedaço que foi coletado para teste, só para saber a qualidade, né? Depois foi uma imagem histológica de tecido ósseo mostrando boa integração de partículas de Bonefil bloco com osso remanescente, né? Então isso foi uma forma de conferir realmente histologicamente e dar certo. Fatores de sucesso, né, para o enxerto: capacidade do enxerto de manter e estimular a formação e penetração de tecido ósseo a partir dos tecidos que circulam o leito receptor. Nesse caso, né, foi um sucesso. Por exemplo, voltando aqui, foi um sucesso porque houve, ó, né, uma incorporação bem legal. Então isso que a gente quer de um enxerto. Revascularização dos enxertos não vascularizados depende completamente dos tecidos circundantes. Ou seja, aquele local que eu vou colocar o enxerto, né, precisa ser vascularizado, não pode estar infeccionado, né, precisa estar sadio, para que esse enxerto que eu estou colocando segure, funcione. Tá? Ó, aqui integrou legal, olha só que bacana. O processo de incorporação do enxerto é semelhante ao processo observado em cicatrização de fraturas. Eu quebrei meu pé, minha canela, meu braço, né? E ali vai se cicatrizar, né? Aquela fratura muito parecida com o que acontece, né, no enxerto, né? E resulta em lesando vasos, os vasos locais, ocorrendo sangramento, formação de hematoma. Primeiro já começa que
que preciso incisar, eu preciso descolar aquela região, eu preciso fazer aquela decorticalização, ou seja, aqueles furinhos com a broca na região para que sangre, né? O hematoma ativa a cascata de coagulação e forma um coágulo de fibrina. Então, tudo que acontece, pessoal, é em uma fratura, né? É a mesma coisa. Eu quebrei um braço, quebrei uma perna, aquela cicatrização que está acontecendo lá é a mesma cicatrização que ocorre em uma cirurgia de enxerto. Isso é só para vocês a título de conhecimento, tá? Após 7 dias ocorre um processo inflamatório agudo e podem ser observados na formação e penetração dos vasos no local do enxerto. O coágulo se organiza, tornando-se um tecido de granulação que promove a união do osso enxertado com o osso receptor. Este tecido atrai células fagocíticas, inclusive os osteoclastos, para a remoção de osso necrótico e restos teciduais. Isso aqui é interessante, pessoal, porque assim, todo enxerto que a gente coloca, por exemplo, eu coloco um enxerto de espessura 10 milímetros, por exemplo. Daqui a 4, 6 meses, quando eu for reabrir aquela região, não vai ter 10 milímetros, vai ter reabsorvido um pouco. Porque normalmente os osteoclastos, está escrito aí, eles vão lá e comem um pouquinho do enxerto. Após a segunda semana, inicia-se a angiosínese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. A principal diferença entre o osso esponjoso e cortical está relacionada à revascularização. Vocês lembram que o osso cortical ele é muito mais, ele tem muito menos proliferação de vasos, é muito menos vascularizado. E o osso esponjoso é muito mais vascularizado. Então, eu fazer um enxerto em um osso esponjoso é muito melhor, tá? Porque ele vai vascularizar esse meu enxerto bem mais interessante, bem legal, bem bacana. Então, vai integrar o enxerto ao osso do paciente. A revascularização do osso esponjoso pode ocorrer em 2 semanas após a enxertia. No osso cortical é bem mais lento. Por conta disso que eu falei, a quantidade de vascularização em osso cortical e esponjoso. O osso enxertado continuará mais fraco, pelo menos durante o primeiro ano após o transplante. Nos enxertos de osso cortical, a substituição por osso do leito receptor pode não ser completa, enquanto os ossos esponjosos podem ser completamente substituídos. O enxerto de osso esponjoso apresenta maior resistência após 1 ano, né? Porque ele começa a ter ali já uma cortical sendo formada. Beleza, galera? Eu vou parar por aqui e a gente vai continuar na parte 3 para vocês, tá bom?